Olá, gente. Meu nome é Suzana Marques, sou enfermeira, autora do livro Fertilidade sob Ataque e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto bem delicado, talvez um dos assuntos mais difíceis relacionados à contracepção, que é a equiparação da contracepção ao assassinato. Então, eu vou passar aqui para vocês os slides. É algo bem simples, mas levei muito tempo, né, para estudar sobre esse assunto, para preparar sobre isso. É um material bem denso. E não repare, porque hoje eu estou grávida de 8 meses, então vou ficar um pouco mais ofegante, a barriga já está grande, então fica mais desconfortável. Mas vamos lá, vai dar certo e eu vou compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, começando, a contracepção é assassinato? A imoralidade sexual está entre os pecados mais denunciados nas Escrituras. A Bíblia trata o pecado sexual não como algo periférico, mas como rebelião contra Deus. Então a gente vai ver nas Escrituras Sagradas que do início ao fim a gente tem um assunto sobre imoralidade sexual, né? E vem sempre tratando sobre a imoralidade sexual como é algo gravíssimo. E eu vou tratar agora aqui alguns exemplos para vocês, trazendo aí, por exemplo, né, em Gênesis, capítulo 6, versos 5 a 13, que fala sobre o dilúvio. Ali, né, antes de acontecer o dilúvio, havia a imoralidade sexual, que os filhos de Deus se relacionavam com as filhas dos homens. Aí tem Gênesis 19 e Judas 7, né, que é sobre Sodoma e Gomorra, também foi, né, destruído ali pela imoralidade sexual. Levítico 18, 19 e 20, e Deus dedica capítulos inteiros à condenação à imoralidade sexual. Então ali a gente vê a descrição ali de diversos pecados relacionados à imoralidade sexual e consequência deles. 2 Samuel 11 e 12, que Davi, né, cai gravemente, é uma história muito conhecida. E 1 Reis 11, do 1 a 11, Salomão, que é espiritualmente destruído, né? Salomão que teve aí mais de 1000 mulheres. Juízes 16, tem Sansão também, perde sua força, vem falando sobre Sansão, que a gente sabe, né? Que foi por questão de imoralidade sexual, se envolver com a mulher. Ezequiel 16, Ezequiel 23 e Oséias 4:10, que fala sobre o cativeiro babilônico. E Malaquias 2, do 10 ao 16, o último profeta do Antigo Testamento. E Malaquias também, ele faz ali, né, um relato que ele denuncia o pecado sexual. Então, esses são alguns textos aqui que eu coloquei para vocês, que vem relatando sobre esse pecado, né, sobre essa imoralidade sexual. E no Novo Testamento, Jesus menciona repetidas vezes sobre isso. Em Mateus 5, 27 ao 32, Mateus 15, 19 e Mateus 19, do 4 ao 9. E a gente vai ver aqui também que no primeiro concílio da igreja, em Atos 15, os apóstolos fazem apenas duas exigências. A primeira é abster-se da comida sacrificada aos ídolos, e a segunda exigência ali é abster-se da imoralidade sexual. Está em Atos 15, 20 e 29. Então a gente vê, né, como era tratado esse pecado, né? Então, para vocês perceberem, são apenas duas exigências, e aí está falando sobre a imoralidade sexual. O Apocalipse retoma também sobre a imoralidade sexual. Como eu disse para vocês, né? É do início ao fim. Em Apocalipse 2:20 e Apocalipse 17:18. Inclusive, gente, olha isso. Todos os palavrões, né, se referem a alguma prática imoralidade sexual. Então, a gente parar para pensar, né? Há pouco tempo que eu pensei sobre isso, né? Eu escutei, agora eu não lembro quem, falando sobre isso, que os palavrões, né, essas palavras tão baixas, referem a alguma questão de moralidade sexual. Então, à luz da Bíblia,
não da cultura moderna, né, mas sim das escrituras sagradas, eu quero mostrar para vocês, sustentar para vocês, que a anticoncepção deve ser entendida como um pecado de imoralidade sexual e equiparável ao homicídio, ou seja, a quebra do sexto mandamento. Então, vou trazer para vocês, né, agora sobre os pais da igreja e os teólogos medievais, os reformadores e os puritanos. A gente vai falar aí sobre eles, que eles não apenas chamaram o controle de natalidade como pecado, mas eles chamaram o controle de natalidade sim como assassinato. E a gente vai agora, no decorrer da aula, destrinchar todo esse assunto. Então, na nossa divisão aqui, vai ser a seguinte. Primeiro eu vou colocar para vocês, né, argumento bíblico, e aí eu vou falar sobre a soberania de Deus, sobre os rabinos judeus, o argumento dos pais da igreja, o argumento dos teólogos medievais, argumento das heresias, que a gente vai precisar ver muito sobre isso, que foi uma época que surgiu essas heresias, então eles precisaram lutar com mais afinco sobre o mal da contracepção, sobre essa imoralidade. A gente vai ver sobre o argumento dos reformadores e puritanos, Anthony Comstock. Aí eu vou colocar para vocês algumas ilustrações. A gente vai ver se é pior que homicídio e finalizamos aí com a conclusão sobre esse assunto. Então, começamos sobre o argumento bíblico, né? Mais assassinato é tirar uma vida já formada. Será mesmo? A gente ouve falar, né? Mais assassinato, né? O assassinato é tirar uma vida já formada. Então, vamos ver se é isso mesmo, se é exatamente isso. Assassinato é somente matar uma vida já existente. O pecado não começa necessariamente no ato consumado, mas na intenção do coração, né? Então, a gente sabe muito bem que o pecado, ele não se torna pecado a partir do ato já feito, mas sim a partir da intenção, né? Da nossa intenção no coração. Então, a gente vai ver em Mateus 5:28, né? Que o adultério, ele não começa na relação sexual em si, mas já no olhar impuro. Então, só de olhar, você já cometeu o adultério. É assim que diz a palavra. Aquele também, outro exemplo, né? Aquele que odeia ou insulta o seu irmão já comete homicídio no coração, ainda que não derrame sangue. Mateus 5:22. Então, a gente vê que aqui mostra, ainda que você, né, não derrame sangue, não que você chegue, né, no finalmente de matar em si, mas só de você odiar, de você insultar o seu irmão, de você ter a raiz desse pecado, você já comete homicídio. Isso é muito pesado, né? Se a gente parar nesse texto, a gente refletir sobre esse texto, destrinchar ele, a gente entende a complexidade e como é difícil, né, a gente poder buscar, né, essa integridade, buscar a santidade, porque muitas das vezes a gente entende como pecado como se a gente estivesse praticando. A gente esquece de sondar os nossos pensamentos, de sondar os nossos desejos que estão ocultos e que ninguém está vendo. E aí, aos olhos de Deus, a intenção destrutiva já configura a culpa moral, mesmo quando o resultado final ainda não se materializou. Então, o que eu acabei de falar para vocês, né? Aos olhos de Deus, isso já configura o pecado, né? A intenção, mesmo que você ainda não materializou aquele desejo, aquela intenção que você teve. Então, portanto, impedir deliberadamente a existência de alguém com plena consciência do que se está fazendo não difere em essência de tirar a vida de alguém já nascido. Em ambos os casos, a vontade humana se posiciona contra a vida que Deus deseja conceder. Então, é o que a gente viu aqui anteriormente, né?
por mais que a contracepção que eu faço, eu não estou ali cometendo o ato de matar alguém, né? Mas eu já tenho ali o desejo, né? A raiz ali no meu coração de tentar contra uma vida que Deus possa, né? Querer conceder, e eu quero tentar contra essa vida, eu não quero que essa vida exista. Esse ato, né? Já posiciona contra a vida, contra o desejo de Deus, né? Querer conceder. Então, veja o que diz a confissão, vou falar para vocês agora, de fé de Westminster, sobre a quebra do sexto mandamento. Então, gente, assim, conforme vão passando aqui os slides que eu vou falando com vocês, as coisas vão ficando mais claras. Eu sei que no início, assim, fica mais confuso, muitas pessoas vão achar logo de cara isso um absurdo, mas eu falo para vocês, continua assistindo, continua ouvindo até o final, para vocês refletirem, né? Acho que a gente precisa ouvir todo o argumento para a gente tirar conclusões e principalmente, que eu vou dizer para vocês, principalmente não sou eu aqui que vou te convencer disso, jamais, nem tenho essa pretensão, sou apenas um pequeno instrumento nas mãos de Deus, quem faz o trabalho de convencimento é o Espírito Santo. Então peço que vocês continuem aí ouvindo essa aula, assistindo até o final e que Deus traga ao coração de vocês a verdade, aquilo que realmente a Bíblia defende, né? Então vamos falar aqui sobre os deveres exigidos do sexto mandamento. Quais são eles, né? Os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém. Por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandos e corteses, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, e protegendo e defendendo o inocente. E quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Os pecados proibidos no sexto mandamento são o tirar a nossa vida ou de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança. Então, gente, vamos, né, pensar aqui. Sexto mandamento, né, não matarás. E aí os pecados proibidos nesse mandamento. Vocês estão conseguindo aí interligar, né? Que é ódio, inveja, desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, ou seja, a gula, bebida, trabalho, recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contendas, os espancamentos, os ferimentos e tudo o que tende à destruição da vida de alguém. Então, a gente vê aqui, né, a seriedade desse mandamento, né? Às vezes a gente pensa, não matarás, quando a gente fala assim, o mandamento não matarás. Esse eu já tô tranquilo, né? Não tô matando ninguém, não pretendo matar ninguém, não quero matar ninguém. Mas quando a gente vai ler, né, sobre esse mandamento, não matarás, quando a gente vai investigar tudo que está relacionado aqui, as coisas começam a pesar para o nosso lado. E aí a gente precisa, né, investigar ali a intenção do nosso coração, investigar os nossos pensamentos, os nossos desejos.
E a gente vê que a seriedade bíblica dos atos sexuais não procriativos ou que geram danos à criança resultam em pena de morte. Então, em Gênesis 38, o coito interrompido praticado por Onã, ele é punido com a morte. Eu não vou entrar agora no detalhe de Gênesis 38 para vocês, porque eu já tenho aqui no canal uma aula sobre isso, então se você quiser saber melhor sobre, né, essa exposição de Gênesis 38, é só procurar aqui no canal que tem a aula aqui. Em Levíticos 18 e 20, práticas sexuais imorais recebe a mesma sanção máxima, ou seja, pena de morte. A lei de Deus menciona a pena de morte mais de 20 vezes em uma grande parcela está ligada a pecados sexuais. Então a gente vê mais de 20 vezes e uma grande parcela está ligado a pecados sexuais. O Novo Testamento afirma que esses juízos não foram aleatórios, mas servem como advertência. Então a gente vê em 1 Coríntios 10, 6 a 11, que estas coisas aconteceram como exemplos para nós. Os pecados sexuais são condenados em categorias. Primeiro, né, coloquei aqui para vocês, a relação homossexual, está em Levíticos 20, 13. A bestialidade, né, homem e animal, em Levítico 20, 15. A bestialidade, mulher e animal, Levítico 20, 16. Relação sexual durante o período menstrual, Levítico 20, 18. Coito interrompido, o desperdício deliberado da semente, Gênesis 38, 8 a 10. Adultério, Levítico 18. Incesto, Levítico 18. E relações familiares ilícitas, Levítico 18. E aí eu pergunto, o que há de comum entre esses pecados? Então a gente tem uma resposta aí bem clara, né? Todos são formas estéreis de relação sexual ou causam dano à criança gerada, né? Então, aqui mostra pra gente que são relações sexuais estéreis, né? Que não é procriativa ou que vai causar dano à criança, né? Por exemplo, um adultério e ali há uma gestação e essa criança ela nasce fora da aliança, né? Fora da aliança de Deus. E aí a gente fala, né, que é um dano gerado, né? É uma criança que está sendo gerada fora da aliança. E repare que a consequência de descumprir o mandamento de Gênesis 1, 28, sendo fecundo, é ser expulso, é você ser eliminado da terra, né? É você ser morto. Então, mas a gente pensa, né? Vou falar com vocês aqui sobre o argumento da soberania de Deus. E aí, assim, a gente pensa, né? Mas se Deus quiser criar uma vida, nenhum DIU, pílula ou implanon vai impedir. Ele é soberano. Então, eu ouço isso demais, muito, né? Ah, mas, né, assim, Deus é soberano. Quem sou eu para impedir Deus criar uma vida, né? A gente vê, né, casos aí de mulheres engravidando usando DIU, mulheres engravidando usando contraceptivos. Então, se Deus quer, Deus faz. Então, a gente vai ver isso agora sobre esse pensamento, né? Esse argumento, ele ignora a doutrina da responsabilidade humana. Então, assim, vamos pensar, um exemplo para vocês. Se eu coloco veneno, né, na bebida de alguém, e Deus, ele pode impedir que esse veneno faça efeito? Né? Claro que ele pode impedir. Né? Eu posso colocar ali o veneno, desejo matar aquela pessoa, eu vou e coloco um veneno ali na bebida sem ela perceber, e o Senhor pode impedir que ele morra? Pode, claro que pode. Mas ele tem a obrigação de impedir, né, que esse mal aconteça? Não, não tem obrigação nenhuma de impedir que isso aconteça. E aí, se essa pessoa morrer, de quem é a culpa? De quem que é a culpa se essa pessoa vier a morrer? É minha, né? Eu coloquei o veneno, tive a intenção de querer matar, eu coloquei, então eu cometi o assassinato. Então Deus, frequentemente, ele permite o mal moral. Contudo,
gente, presta muita atenção. Contudo, Deus não é o autor do mal. Ele permite acontecer, mas ele não é o autor do mal, né? Nesse caso, como eu estou falando para vocês, eu sou a autora, né, desse mal. Mesmo que Deus venha acontecer da pessoa não morrer, né? Mas eu tentei contra aquela vida. O pecado já foi cometido, né? Então Deus deseja que o meu próximo viva. E se eu deliberadamente tiro essa vida, eu estarei em pecado e serei julgado, óbvio, por isso. O mesmo vale para a contracepção. Deus pode desejar criar uma vida por meio da relação sexual. E eu, por meio de um ato intencional, impeço essa vida de vir a existir. Isso é um pecado de rebelião. Eu me coloquei entre Deus e a sua vontade. Então, é me colocar entre Deus, né? A minha vontade. Então, se eu me coloco entre a vontade de Deus, né? E Deus. Ele quer criar uma vida, e aí eu quero praticar a contracepção, eu não quero que o Senhor crie essa vida, eu não quero que essa vida venha existir. Então, agora eu vou falar com vocês sobre o argumento dos judeus, para vocês entenderem, compreenderem a amplitude desse assunto contracepção, né? Olha, a gente vai agora analisar sobre o que os judeus, né, já falavam sobre a contracepção. A gente acha que contracepção é de agora, né? É recente isso. Não é, gente, não é. Isso é história. Isso é muito antigo, muito antigo. Inclusive, né, eu falo para vocês, estudem sobre isso, pesquisem, leiam livros, porque vocês vão descobrir coisas que acho que vai ajudar muito a vocês entenderem melhor sobre esse assunto e não ficar só me ouvindo. Então, o Talmud é a principal coletânea de tradições e debates do judaísmo rabínico, compilada entre os séculos 2 e 5 depois de Cristo. No tratado Nidá 13, ao comentar Gênesis 38, afirma: não leia esta palavra como Shoatei, mas como Soatei. Gente, eu não sei ler hebraico, tá? Então, assim, tá errado, vocês me corrijam aí a pronúncia, tá? Mas eu tô lendo como tá aqui. Então, aquele que espreme para fora o sêmen é considerado como tendo derramado o sangue das crianças que poderiam ter nascido dessa semente. Olha que pesado isso, né? Aquele que espreme o sêmen, né? Aquele que coloca para fora, como tendo derramado o sangue das crianças que poderiam ter nascido. E acrescenta em nome de rabinos do século III. Rabi dizem: aquele que emite sêmen em vão é considerado como se derramasse sangue. E aí agora eu vou falar com vocês sobre o argumento dos pais da igreja. O que levou os teólogos do passado a terem uma visão tão pessimista sobre o controle da natalidade? Então, isso já nos pais da igreja. Olha quanto tempo isso. A visão de que evitar a concepção era a quebra do sexto mandamento, não matarás. Então, eles tinham essa visão, né, que você praticar a contracepção era já a quebra do sexto mandamento. Os pais lutaram contra 3 pecados interrelacionados: infanticídio, aborto e anticoncepção. E aí o argumento dos pais da igreja, Tertuliano, 160 a 220 d.C. Em sua obra apologética, ele diz: evitar o nascimento é a forma mais rápida de cometer assassinato. Acho que eu nem preciso comentar sobre isso, né, gente? Só de ouvir uma citação como essa, a gente entende perfeitamente, claramente o que ele está querendo dizer, né? Isso é Tertuliano. Jerônimo, 347 a 420 d.C., em sua carta a Eustáquio, ele diz: há mulheres que bebem antecipadamente os meios contra a esterilidade e cometem homicídio
ainda antes de homem ser concebido. Então, aqui a gente vê que naquela época, né, dos pais da igreja, já havia, né, contraceptivos, já havia meios para que você usasse e não gerasse filho. Então, isso não é uma coisa recente. E aí ele fala, mulheres que bebem antecipadamente os meios contra a esterilidade. Então, tinham poções naquela época que já provocava a esterilidade. E aí ele fala, né, é cometer homicídio. Ambrósio 340, 397 depois de Cristo fala: para que seu patrimônio não seja dividido entre vários, neguem seu próprio feto em seu útero e por meio de uma poção parricida. Parricida é como tem o feminicídio, né, que é você matar a mulher. O parricida é quando você mata o pai, quando você mata o irmão, quando você mata o filho. Isso é parricida. Então, por meio de uma porção parricida, extingua as promessas de seu útero em seu ventre genital, e a vida seja tirada antes de ser transmitida. Olha que pesado isso, hein? João Crisóstomo, 349 a 407 depois de Cristo, ele condenou os que usavam contraceptivos por estarem ao lado dos hereges e por fazerem o trabalho de assassinos. Os homens que são avarentos e desejam evitar os filhos como um fardo, mutilam a natureza não apenas matando o recém-nascido, mas até mesmo agindo para impedir que ele comece a viver. Então a gente vê, né, antes mesmo de haver ali já a concepção, né? Aqui ele está falando no final aqui já sobre a contracepção, tá vendo? Impedindo antes mesmo que ele comece a viver. E aí ele continua. Porque semear ali onde a terra é ansiosa por destruir o fruto? Por que lançar a semente onde o campo se apressa em arruinar a colheita? Por que preparar o campo para um homicídio? Pois aquele que mata o que já nasceu não permite sequer que nasça. Muitos, por essa razão, escolheram a esterilidade e se levantaram contra a natureza, não matando crianças já nascidas, mas nem sequer permitindo que a natureza inicie sua própria obra. Desprezas o dom de Deus, lutas contra a sua lei e transformas a bênção em maldição. Então ele deixa aqui para a gente bem claro, né, sobre a questão do assassinato, né? Ele fala não matando crianças já nascidas, mas sequer permitindo que a natureza inicie sua obra. Agostinho de Hipona, 354 a 430 depois de Cristo, diz o seguinte: existem alguns casais legalmente casados que recorrem a este último, pois a relação sexual, mesmo com o cônjuge legalmente casado, pode ocorrer de forma ilegal e vergonhosa, sempre que se evita a concepção de filhos. Olha só. Então ele diz aqui, ó, Agostinho de Hipona, gente, que sempre que você evita a concepção de filhos, né, isso é algo vergonhoso, isso é ilegal. Onã, filho de Judá, fez exatamente isso. E o Senhor o matou por causa disso. Isto posto, a procriação dos filhos é em si a finalidade primária, natural e legítima do casamento. Obstruindo a procriação com uma oração ou ação maligna. Aqueles que agem assim, embora se chamem marido e mulher, não são. Nem conservam qualquer realidade matrimonial, mas escondem uma vergonha sobre um nome respeitável. Às vezes, essa crueldade lasciva ou luxúria cruel chega ao ponto de recorrerem a venenos de esterilidade. Como eu falei para vocês, que naquela época já existia meios contraceptivos. E se estes não funcionarem, extinguem e destrói o feto de alguma forma no útero, preferindo que seu filho morra antes de viver.
ou se já estiver vivo no útero, matá-lo antes de nascer. Certamente, se marido e mulher são assim, não são casados. E se eram assim desde o início, não se uniram em matrimônio, mas em sedução. Ou seja, puramente pecado, né? Ele trazendo aqui. Ele está desconsiderando totalmente o matrimônio, né? Desconsiderando totalmente a aliança aqui. Se nenhum dos dois é assim, ouso dizer que ou a esposa, de certa forma, a prostituta do marido, ou ele é adúltero com a própria esposa. Cesário de Arles, em um de seus sermões, ele recordava: existe alguém que pudesse lembrar que nenhuma mulher deveria ingerir tais bebidas que tornam impossível a concepção da criança para que não destrua em si a natureza que Deus quis tornar fecunda? É preciso saber que apenas as crianças podem gerar descendência. Por isso, quem cometer homicídio será condenado à morte. Ou seja, quem cometer homicídio. E se o pecado cometido não merecer penitência digna, será punido com a morte eterna no inferno. O que é pior ainda, né? Morte no inferno. Eternamente é muito pior, né? Então, não é por acaso que os pais da igreja foram os primeiros a tratar de forma extensa e explícita da contracepção. Gente, tem muito mais. Óbvio que não tem como eu trazer tudo aqui para vocês, mas se vocês estudarem, se vocês pesquisarem, procurarem, vocês vão encontrar muita coisa sobre isso. Eles o fizeram porque viviam em um contexto no qual essas práticas já eram amplamente difundidas no mundo greco-romano, seja por meios químicos rudimentares, como a gente viu sobre as poções, né, que já existiam naquela época, poções que as mulheres tomavam para ficar estéreis, até mesmo para abortar também, seja por práticas sexuais deliberadamente estéreis, né, que são práticas sexuais não procriativas, por exemplo, sexo anal, ou métodos de barreira, que também já existia uma espécie, tipo camisinha, só que era feita com intestino de animal. Então, naquela época já existia muitos métodos, assim, que eles já utilizavam para agir, né, na contracepção, para impedir o nascimento, né, de um ser humano, impedir o nascimento de um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Então, a igreja nascente não estava lidando com um problema hipotético, mas com uma realidade concreta. Era muito forte isso que eles tinham que lidar, os pais da igreja, essa busca, né, de não procriação, né, de não gerar filhos. E é justamente por isso que a igreja reagiu com tamanha clareza e severidade. O Concílio de Nicéia, em seu primeiro cânon, declarou inaptos ao ministério pastoral aqueles que se castravam voluntariamente, reconhecendo que a mutilação deliberada da potência geradora não era sinal de piedade. Ou seja, né, você se castrar voluntariamente, isso não era sinal de piedade, pelo contrário, né? Mas de desprezo pela ordem criada por Deus. Ou seja, né, você estava se tornando estéril. E isso foi já no Concílio de Nicéia, no seu primeiro cânon. Se alguém em tempo de perseguição tiver sido mutilado pelos inimigos, ou por seu senhor, ou por qualquer outro, não deve ser afastado do clero. Mas, se alguém se castrou a si mesmo, não deve ser admitido ao clero. E se depois de ordenado cometer tal coisa, deve ser deposto. Então a gente vê tamanha seriedade, né? Você tentar se impor contra a vontade de Deus, de você não querer gerar filhos. Então, quando eles se castravam de forma voluntária, por desejo de não procriar, eles eram até mesmo depostos. Então, eu coloquei até aqui alguns argumentos dos pais da igreja e vocês estão vendo, né, como que eles lutavam de forma assim clara e muito mais dura em relação à contracepção. E a gente vê que não é hoje, né? Aí você pode falar assim,
Ah, mas os pais da igreja não são infalíveis e tal. Tá, claro que não são, né? Eu coloquei aqui para vocês até agora sobre os judeus e sobre os pais da igreja, mas vocês vão ver aqui para frente que tem muito mais homens de Deus, né? Homens aí santos que falaram sobre esse assunto, que defenderam sobre isso de forma, como eu disse, dura, e que se eu falo metade do que eles falavam antigamente, as pessoas aí até vão querer me matar, né? Vamos lá. Os argumentos dos teólogos medievais agora. Então, Pedro Cantor, um dos mestres da disputa teológica em Paris no final do século XII, ele diz: uma mulher sofreu a ruptura do umbigo em um parto anterior, e os médicos dizem que se ela gerar outro filho, morrerá. Poderia ela obter esterilidade para si mesma? Então, essa mulher sofreu ruptura e os médicos disseram que se ela engravidasse novamente, ela morreria. Então, esse seria um caso justo, né? Um caso piedoso para ela praticar a contracepção, né? Para o marido, né? Buscar a esterilidade ou ela buscar a esterilidade, né? Um caso assim tão grave, né? Que ocorreu. E aí seria então, né? Poderia ela buscar essa esterilidade? E Pedro resolve esse caso difícil de maneira bem abrupta. Esta última coisa não é de modo algum lícita, ou seja, buscar a esterilidade de modo algum é lícito. Nesse caso, ele está falando desse caso, porque isso seria obter poções de esterilidade, o que é proibido em todo caso. Então ele está dizendo aqui, né, um teólogo medieval, está dizendo que você buscar a esterilidade é proibido em qualquer circunstância, independente de caso de vida ou morte. É isso que ele está trazendo aqui para gente. Então, o Numa, que é um autor de um clássico livro sobre contracepção, ele que traz essa citação de Pedro Cantor, e aí ele fala que esse relato de Pedro Cantor, no caso mencionado, foi dada para combater a opinião de alguns que diziam que nessa situação, né, dessa específica dessa mulher, ela poderia sim obter uma poção de esterilidade e assim retornar ao débito conjugal quando tivesse certeza de que não poderia conceber. E a razão dada aqui para a resposta de Pedro é que ela seria assassina de sua própria prole. Então, a gente vê que mesmo nesse caso, um caso que aí a maioria, né, diria que é justo ela obter, né, a esterilidade, um caso como esse, e Pedro, ele vai já de forma bem abrupta e diz que ela estaria, né, cometendo assassinato. E se eu falo um negócio desse hoje, gente, as pessoas vão até querer arrancar minha cabeça fora, né? Então eu tô aqui com as citações, por enquanto. E aí, em 1230, o dominicano Raimundo de Penaforte começou, por ordem do Papa Gregório IX, a elaborar uma coleção de decretos autorizados, modificada ao longo do tempo. Sua obra viria a tornar-se a lei da Igreja Católica pelos 685 anos seguintes. E aí a gente vai ver aqui o que dizia, né, o texto dessa obra. Mas ela foi modificada, né, como eu falei aqui, foi modificada ao longo do tempo. Aquele que pratica magia ou dá poções de esterilidade é um homicida. Se alguém, para satisfazer sua luxúria ou por ódio deliberado, faz algo a um homem ou a uma mulher, ou lhe dá algo para beber, de modo que ele não possa gerar, ou ela conceber, ou que não nasça descendência, seja tido como um homicida. Então a gente vê aqui de forma bem clara, né, bem transparente, eles trazendo aqui como um homicida, você cometer assassinato, você praticar ali a contracepção. O cano Cialix emprega linguagem penal extrema ao afirmar que quem impede deliberadamente a geração deve ser punido como homicida. Contudo, essa equiparação é analógica,
não uma tipificação jurídica estável de homicídio. Então aqui, se você, né, a igreja coloca aqui, a igreja católica medieval, né, naquela época ainda não existiam os protestantes, ela coloca aqui que se você cometesse, né, a contracepção, você estaria cometendo homicídio, mas você não responderia isso de forma jurídica, né? Você iria responder isso à igreja, né? De forma espiritual, você iria responder como um homicida à igreja e a Deus. Então, se você, por exemplo, fosse no confessionário, confessar ali que você praticou, o padre praticou a contracepção, né? Você não ia receber ali a penitência como um ato de contracepção praticado, mas sim como um homicida. Então você ia responder, né? Você ia sofrer aquela pena ali como uma pessoa que praticou um homicídio. O bispo Bernardo recorreu ao aliquando e a diversos textos do direito romano que ensinava que uma parceria era nula, ou seja, um casamento era nulo. Se condições são estabelecidas contra a substância do matrimônio, por exemplo, se alguém diz ao outro, contrato contigo se evitares descendência, ou seja, né, se você praticar a contracepção, ou até que eu encontre alguém mais digno em honra ou riquezas, ou se te entregares ao adultério por dinheiro. O contrato matrimonial, ainda que seja favorecido, carece de efeito. Ou seja, gente, olha como, né, essas pessoas odiavam e lutavam contra a contracepção. Nesse caso aqui, está dizendo que se você praticasse a contracepção, o seu casamento poderia ser anulado, poderia ser dissolvido. Tamanha gravidade da situação. Como que eles viam a contracepção? A bula Efraenatan de Sisto V, promulgada em 29 de outubro de 1588, diz: além disso, decretamos que sejam totalmente vinculados às mesmas penas aqueles que oferecem poções e venenos de esterilidade às mulheres, ou impõem um impedimento à concepção de um feto. Ou seja, né, ele está falando que até mesmo aqueles que oferecem, não praticam, mas oferecem, né, as poções, os venenos de esterilidade, né, eles teriam que ser também sofrer as mesmas penas, bem como os que se empenham em executar tais atos, ou de qualquer modo se aconselham, e as próprias mulheres que consciente e voluntariamente tomam as mesmas poções. Aqui estavam as mais severas sanções jamais prescritas contra a contracepção por qualquer autoridade eclesiástica ou civil. Foi aplicada a pena eclesiástica máxima da excomunhão. E para torná-la ainda mais rigorosa, somente a Santa Sé podia absolver da excomunhão, a não ser que o pecador estivesse em articulo mortis, em perigo de morte. Então, se você praticasse a contracepção, ou até mesmo, né, como a gente viu acima, você oferecesse, né, as poções, os venenos de esterilidade, você sofreria a pena máxima, né, que seria a excomunhão. Então aqui a gente vê que até o momento esse foi o ápice que a igreja chegou, né, que foi a excomunhão. Era praticada a excomunhão caso houvesse a prática ou até mesmo aquelas que oferecessem as poções para causar esterilidade, como se, por exemplo, né, as instrutoras de MOB de hoje, se elas vivessem nesse ano de 1588, pela Igreja Católica, elas teriam que sofrer, passar pela pena máxima, que é a excomunhão. E agora, gente, a gente vai entrar nos argumentos das heresias. Então, a gente vai agora estudar um pouquinho mais, entender mais sobre as heresias daquela época. Por que que a gente precisa ver as heresias?
porque a gente vai começar a entender por que os pais da igreja, né, os teólogos medievais e assim por diante, porque eles lutaram com tanta força, com tanto desejo, de forma abrupta, de forma odiosa mesmo, em relação à contracepção. Então, a gente vai começar a entender melhor sobre isso, estudando um pouquinho sobre as heresias da época. Então, a pergunta que fica é: por que os pais da igreja, os teólogos medievais, foram tão ferozes contra a contracepção? Foi o que eu falei para vocês. E aí a gente vai ver isso agora, o destrinchar dos argumentos das heresias. A resposta é mais simples do que imaginamos, por causa das heresias que surgiram, que invariavelmente eram contra a procriação. Os períodos de maior agressividade contra a anticoncepção foram exatamente nos momentos que as heresias mais ameaçavam a igreja. Então, os momentos ali que eles mais pegaram assim de forma forma odiosa mesmo contra a contracepção, era nos momentos das heresias, que eles tinham que lutar contra as heresias. E agora a gente vê sobre o marcionismo. Ele surgiu no século II, né, 140 ali, 160 depois de Cristo, e foi fundado por Marcião de Sinope. Ele ensinava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus inferior e mau, distinto do Deus bom revelado por Jesus. Rejeitava todo o Antigo Testamento e criou seu próprio cânon bíblico. Como via o mundo material como intrinsecamente mau, o marcionismo defendia um asceticismo radical, condenando o casamento, a geração de filhos e a sexualidade, promovendo a não procriação como ideal espiritual. Então a gente vê que Marcião, né, ele ensinava totalmente contrário ao casamento, à geração de filhos. E aí essa heresia veio, né, totalmente a favor, né, de a não procriação, né? Então teve essa luta contra o marcionismo. E a gente agora vê também sobre o gnosticismo, que é o conjunto de seitas popularizadas entre o final do século I e o final do século II, ali 90 a 180 depois de Cristo. Apesar de existirem mesmo na época dos apóstolos, espalhou-se amplamente pelo mundo greco-romano. Tinha como eixo central a ideia de que a salvação vinha por meio de uma gnose secreta, um conhecimento espiritual reservado aos iluminados. Os gnósticos ensinavam que o mundo material foi criado por um demiurgo inferior ou maligno, distinto de Deus, supremo e invisível, e que o corpo humano era uma prisão. Por considerarem a matéria essencialmente má, adotavam um asceticismo radical, rejeitando o casamento e a geração de filhos. Então a gente vê que o gnosticismo em relação ao casamento, em relação à procriação, é muito parecido, é igual ao marcionismo, né? A mesma coisa, eles rejeitando o casamento, rejeitando a procriação. O maniqueísmo é uma religião dualista fundada por Mani na Pérsia no século III, 240 a 276 d.C. Espalhou-se rapidamente do Império Romano ao Oriente e ensinava que o universo é palco de um conflito eterno entre dois princípios opostos, a luz, o bem, e as trevas, o mal. Para os maniqueus, o mundo material e o corpo humano eram produtos do mal e continham partículas de luz. De modo que a salvação consistia em libertar essa luz da matéria por meio de práticas ascéticas rigorosas. Por isso, o maniqueísmo condenava o casamento e a geração de filhos. Então, a gente vê que pela terceira vez, né? A gente viu o marcionismo, a gente viu o gnosticismo e agora a gente está vendo aqui o maniqueísmo também rejeitando a procriação, a geração de filhos. Uma forma de aprisionar ainda mais a luz do mundo. Então, eles acreditavam que a procriação, você aprisionava a luz do mundo.
e promovia a não procriação como uma virtude espiritual. Então, se você não tivesse filhos, né, se você buscasse a esterilidade, isso era uma virtude espiritual. Gente, que tamanho absurdo, né? Tolerando práticas destinadas a evitar a fertilidade. Então, a gente vê, né, que essa heresia, né, o maniqueísmo, como eles buscavam, né, a esterilidade, buscavam evitar a fertilidade, é muito o nosso pensamento de hoje, né? Se assemelha muito as pessoas hoje que defendem o planejamento familiar, que defende você ser responsável, né? Paternidade responsável, planejamento, e como que se assemelha, né, a essas heresias daquela época, né? De você buscar a esterilidade, de você se opor à procriação. Aí, na sequência, a gente tem os cátaros. É um movimento dualista que se expandiu após o século XI, sobretudo entre os séculos XII e XIII, especialmente no sul da França, norte da Itália e parte da Península Ibérica. Retomaram antigas ideias gnósticas e maniqueístas, ou seja, né? Tudo num balaio só aqui, ao ensinar que o mundo material havia sido criado por um princípio mau, distinto do Deus bom e espiritual. Para eles, o corpo era uma prisão da alma e a verdadeira salvação consistia em libertar o espírito da matéria por meio de um asceticismo extremo. Por isso, os cátaros condenavam o casamento e a procriação, vendo o nascimento de crianças como uma tragédia espiritual, a entrada de mais almas no mundo do mal. Então, gente, eu acho que a gente tem muitos cátaros por aí hoje, porque a gente vê, né, que como as pessoas hoje se opõem, né, de forma tão afinca ao nascimento de crianças, né, ao nascimento, assim, gerar filhos. Então, hoje, assim, assim, as pessoas, a gente nota como que as pessoas ficam incomodadas quando vê uma família com mais de 4 crianças, né, com 4 filhos. E a gente passa muito por isso aqui em casa. E isso, lendo sobre essas heresias, né, eu pensei muito hoje em dia, né? Hoje não tem um nome das heresias aqui, os grupos, né? Mas é isso que a gente vive hoje, né? É uma luta ferrenha contra a procriação. É você ter samambaia, você ter cachorro, você ter gato, menos filho, né? E se tiver, é um no máximo. 2 você vai ter que já fazer a laqueadura, infelizmente, né? Então a gente vê essa proximidade aí com as heresias. Então a gente vê porque agora a gente entende, né, falando sobre essas heresias, citando um pouquinho ali de cada uma, por que os pais da igreja lutaram de forma tão feroz contra a contracepção. Porque vinham essas heresias e eles precisavam se opor a elas fortemente. Então a gente vê ali na época dos maniqueus, do gnosticismo, maniqueísmo, tudo contra o casamento, contra a procriação e os pais da igreja lutando fortemente, né, contra isso. E aí depois a gente nota, né, que até isso aí foi até mais ou menos ali o século VI, e depois a gente nota um certo silêncio da igreja em relação a isso. Então, lá no século XI, que surge os cátaros, a igreja ela volta de forma fortemente a se manifestar contra a contracepção. Então, surge a heresia, a igreja se levanta, se opõe, trazendo a verdade, trazendo, né, a luz ali da verdade contra essas heresias. E é o que a gente precisa fazer hoje, né? A gente precisa fazer alguma coisa contra isso, né? Contra essa mentalidade contraceptiva, contra essa mentalidade odiosa em relação das crianças. A gente nota como que as crianças não são bem-vindas mais a muitos lugares, né? As pessoas ficam incomodadas quando você vai num restaurante ou quando você está num passeio, num voo,
ou no hotel e tem muitas crianças, você está com muitos filhos, e é óbvio que as crianças vão correr, vão brincar, vão falar mais alto, e as pessoas já olham de cara feia, as pessoas já ficam incomodadas. Por quê? Porque é uma mente totalmente contraceptiva, é uma mente que não quer saber, né, de ter filhos, não quer saber de que os filhos são a imagem e semelhança de Deus. E aí a gente precisa se levantar contra isso, como os pais da igreja se levantaram. Né? Como a gente vê a história antiga, eles se levantaram, eles falavam, eles lutavam, eles batiam de frente. E hoje a gente nota um silêncio, né? Um grande silêncio. E isso me assusta muito. Mas vamos lá, continuando. Por quase 20 séculos, a igreja resistiu bravamente contra a heresia de que evitar filhos era aceitável. Contudo, no século XX, a teologia liberal venceu e conseguiu, com a ajuda da eugenia, darwinismo, feminismo, empurrar o controle de natalidade na igreja. O problema é que a contracepção trouxe seus adereços, né? Porque a contracepção não veio somente a contracepção, né? É um pacote. E aí, o que a gente tem junto, né? Veio o aborto, destruição de embriões, né? A tão conhecida FIV, que eu sempre estou aí falando, né? Frisando com vocês sobre isso. São mortes ali de vidas humanas, pornografia, divórcio e tantas outras desgraças. Veio aí no pacote da contracepção. João Crisóstomo, do 349, 407 d.C., condenou os que usavam contraceptivos por estarem ao lado dos hereges. É o que a gente vê hoje, que eu estou falando com vocês, né? A gente viu ali as heresias, o que eles acreditavam e como se assemelha nos dias de hoje, né? E agora, gente, eu termino aqui com vocês essa parte sobre as heresias e vou entrar com vocês nos argumentos dos reformadores e puritanos. Vocês viram que eu assim, dei uma pincelada, porque não dá para falar de forma muito profunda, né, senão também fica muito maçante e cansativo. Mas a gente tem os materiais que estão aí disponíveis a quem quiser buscar, quem quiser conhecer, quem quiser estudar mais. Hoje, graças a Deus, né, a gente tem aí vários meios para a gente poder obter o conhecimento, para a gente crescer. E então eu falo para vocês, procurem, estudem, não fica só com isso que eu estou falando aqui para vocês. Né? Se muitos aí que estão ouvindo, estão assistindo, não concordarem, não fica, né, parado, não concordo e acabou. Não, vai estudar, vai procurar sobre o assunto. E principalmente, como eu falei no início, né, ora sobre, busca o Espírito Santo, porque é ele que traz a luz, é ele que traz o convencimento, é ele que traz a verdade. Então, até aqui, né, a gente viu as heresias, e agora eu vou trazer para vocês aí o que os reformadores e puritanos diziam, né, sobre a contracepção. Então, muitos reformadores e puritanos revisaram os ensinamentos, mas não revisaram, então eles assim, revisaram muitos ensinamentos que tinham sido feitos até então, né? Mas eles não revisaram, nem mesmo suavizaram o ensino dos pais da igreja e teólogos medievais sobre a procriação. Poxa, que pena, né? Você estava achando aí que não, agora os reformadores vão falar diferente, né? Não vai ser assim como os pais da igreja, né? Mas não, gente, não, eles não revisaram, eles nem suavizaram o ensino dos pais da igreja. Pelo contrário, eles intensificaram esse ensino, né? Então, eles foram mais relevantes ainda em relação a esse ensino. No final da Idade Média, o ensino dominante da Igreja Católica Romana afirmava que a virgindade e o celibato eram estados espiritualmente superiores ao casamento. Essa hierarquia foi formalmente reafirmada pelo Concílio de Trento,
em 1545 e 1563, no decreto sobre o matrimônio, que anatematiza aqueles que afirmassem que os casamentos seria igual ao superior estado de celibato clerical. Então a gente vê aqui, né, que a Igreja Católica ela exaltava o celibato. Então, para ela, o celibatário, a virgindade, era muito mais bem vista espiritualmente, era mais superior do que aquele que se casava. Então, se a gente olhar bem para isso, né, para esse cenário, essa exaltação do celibatário e da virgindade, isso não traz a motivação da procriação, do casamento, né? Pelo contrário. Então, as pessoas viam como ser mais santo se você buscasse ali o celibato, né? E aí vem os reformadores e muda isso, né? Eles transformam isso, eles vêm colocar o casamento no lugar que deve ser colocado. A importância do casamento, a importância da procriação. E os reformadores, os puritanos, trazem isso para a gente, que a gente vai ver agora. Então, Lutero, Calvino e os puritanos restauraram a dignidade do matrimônio. Como eu falei para vocês, né? Eles trazem o matrimônio para o lugar que ele deve estar, afirmando que o casamento era uma instituição santa, criada por Deus, anterior à queda e ordenada à geração da vida. O lar cristão e não mosteiro passou a ser visto como um espaço ordinário da piedade. Então aqui muda, né, a visão, o entendimento do casamento, da procriação, né? Como ele fala aqui, né, que era o espaço da piedade, o lar cristão, e não um mosteiro. No entanto, aqui está o ponto decisivo. Essa reabilitação do casamento não levou à permissividade sexual. Muito pelo contrário, ao devolver ao casamento seu lugar bíblico, os reformadores tornaram ainda mais grave qualquer tentativa de dissociar o ato sexual de sua finalidade procriativa. Então, quando os reformadores eles trazem a importância do matrimônio, né, a importância do casamento, que foi dado por Deus, a procriação, isso não vem trazendo uma permissividade sexual, pelo contrário, né? Isso vai ainda mais ressaltar, né? Ainda mais relevar ainda a procriação, né? O viver ali a aliança de Deus. E Lutero foi muito longe em suas palestras sobre Gênesis 38 e declarou: Onã deve ter sido um canalha, malicioso e incorrigível. Este é um pecado muito vergonhoso, é muito mais atroz do que o incesto e o adultério. Então ele está falando, né, de Onã praticar ali a contracepção, e ele é bem incisivo aqui, né, e bem duro em relação a isso. Lembra, se você quiser, né, entender melhor sobre Gênesis 38, conhecer melhor, eu tenho um vídeo aqui no canal para você assistir. Então, ao dizer que é pior que incesto e adultério, Lutero está citando os teólogos medievais. Então, vamos ver aqui as citações, né? Nuna afirma, e eu cito muito também Nuna no meu livro, ele afirma que na hierarquia dos pecados da luxúria, o pecado contra a natureza era considerado pior do que o incesto. Os pecados sexuais contra a natureza eram considerados piores do que a fornicação, sedução, estupro, incesto ou sacrilégio. Então ele traz aqui, né, que o pecado contra a natureza, ou seja, né, a contracepção, era pior do que a fornicação, a sedução, o estupro, o incesto e o sacrilégio. João Calvino, em seu comentário sobre o pecado de Onã, em Gênesis 38, declarou: é algo horrível derramar o sêmen fora do ato de união entre homem e mulher, pois isso significa extinguir a esperança da família e matar o filho que poderia ser esperado antes mesmo de nascer. Essa maldade
Aí você vê, né, que ele fala aqui, né, matar o filho antes mesmo de nascer. Esta maldade é condenada da maneira mais severa possível pelo Espírito por meio de Moisés, pois Onã, como que através de um nascimento violento e prematuro, arrancou o sêmen de seu irmão do ventre e de maneira cruel e vergonhosa o lançou na terra. Então, como ele é de forma bem dura, ele traz aqui para a gente, né, o ato de Onã, o que Onã cometeu, esse ato de homicídio. Então, gente, para vocês verem aqui que a gente está falando de João Calvino, né, o reformador de Genebra, é o autor das Institutas. Então, ele acreditava que a contracepção é assassinato. E isso é muito forte, a gente precisa pensar sobre isso, né? Pelo menos pensar sobre. O ministro luterano João Gerhard, de 1582 a 1637, ele diz: Deus detesta e pune atos vergonhosos. O pecado da efeminação e da fecundação voluntária é contrário à natureza. Isso em si é comparado pelos hebreus ao homicídio. Tomás de Aquino argumenta que é mais grave que o homicídio. Então a gente vê como que eles tratavam, né, sobre a procriação, a contracepção em si, né? Como Tomás de Aquino fala que é até mais grave que o homicídio. Da mesma forma, antigos delegados do Sínodo de Dort, em seu comentário, reconheceram as implicações do sexto mandamento no ato de Onã. Isto foi tanto quanto se ele, de certo modo, tivesse arrancado o fruto do ventre da mãe e o destruído. Então aqui a gente nota, né, eu ouço muito, né, falar que os calvinistas, né, falarem que subscrevem o Sínodo de Dort, que é os 5 pontos do calvinismo, e defende com unhas e dentes, né, mas será que subscrevem mesmo? Porque está aqui, porque se subscrevem o Sínodo de Dort, né, está aqui que você praticar a contracepção é a quebra do sexto mandamento. E isso quer dizer, então, que você não pode mais evitar filhos. Então, a partir do momento que você fala que você subscreve, né, que você é calvinista e você subscreve os 5 pontos, o Sínodo de Dort, você está dizendo que você concorda com isso, né? E daí por diante, você não pode mais praticar a contracepção, né? Se você fez laqueadura, se você fez vasectomia, você precisa se arrepender disso. Os puritanos, em especial, foram explícitos ao afirmar que o controle da natalidade não era apenas pecado, mas um grau de homicídio. Portanto, a ideia de que a reforma abriu caminho para uma ética sexual mais flexível é historicamente falsa. A ruptura não ocorreu no século XVI, mas no século XX. Então a gente vê que eles falam, né, os puritanos, em especial, que o controle de natalidade não era apenas pecado, mas sim um grau de homicídio, mas sim assassinato. Portanto, né, essa ideia de que a reforma veio e abriu, né, caminho para uma ética sexual mais flexível, isso é totalmente falso, isso não é real, né? Porque a ruptura mesmo ocorreu, a gente vai ver, no século XX. O puritano Matthew Polly fala sobre isso. O próprio pecado, que é aqui descrito particularmente pelo Espírito Santo para que os homens possam ser instruídos sobre a natureza e o grande mal deste pecado de autopoluição, que é tal que trouxe sobre seu autor a extraordinária vingança de Deus e que é condenado não apenas pelas Escrituras, mas até mesmo pela luz da natureza e pelo julgamento dos pagãos, que o censuraram expressamente como um grande pecado e como uma espécie de assassinato, por meio do qual podemos compreender suficientemente quão perversa e abominável é esta prática entre os cristãos. Então ele deixa aqui para a gente bem explícito, né? A perversidade do ato, né, contra a procriação. Quão perversa, quão abominável essa prática entre os cristãos, né? E ele fala, né, que é como uma espécie de assassinato.
William God fala do ato do onanismo, de forma muito severa também. Negar esse dever, quando ele é justamente exigido, é negar uma dívida devida e dar grande vantagem a Satanás. Então ele vem, aqui logo de início, ele já faz uma equiparação para a gente, né? Que a gente praticar, né, a contracepção, você já dá uma grande vantagem a Satanás. O castigo infligido a Onã mostra quão grande é essa injustiça. A partir desse castigo, os hebreus concluem que esse pecado é uma espécie de homicídio. Ele é tanto mais grave quando o ódio, a teimosia, o capricho, o medo de ter muitos filhos, ou quaisquer outros motivos semelhantes, são a causa disso. As anotações de Westminster é algo muito marcante, pois foi o primeiro grande comentário bíblico coletivo do protestantismo reformado. E esse documento representa uma visão uníssona sobre o entendimento bíblico e textual. Mais de 50 teólogos puritanos participaram, muitos dos mesmos nomes da Assembleia de Westminster. Entre eles, que eu já citei para vocês, que é o William God, editor-geral, e muitos outros aqui que vocês estão vendo, né, nos slides. As anotações de Westminster, um dos mais importantes comentários bíblicos da história protestante, e nasceram do mesmo movimento teológico que produziu a Confissão de Fé de Westminster, de 1646, descrevem o pecado do controle de natalidade. Agora a gente vai ver, né, o que eles descreveram em relação ao controle de natalidade. E fazer isso para impedir a geração de uma criança viva é o primeiro grau de assassinato que pode ser cometido. E o próximo a ele é a mácula da concepção, quando é feita e causando aborto. Agora, tais atos são notados na Escritura como crimes horríveis, porque de outra forma muitos poderiam cometê-los e não saber o mal deles. E, portanto, o Senhor os cortou igualmente com vingança repentina, o que pode ser para terror para aqueles onanitas papistas que condenam o casamento e vivem em impureza sodomita, e para aqueles que no casamento não se importa com o aumento dos filhos, que é o principal uso do estado conjugal, mas com a satisfação de sua concupiscência. Então aqui a gente vê que as anotações de fé de Westminster estão equiparando a contracepção como assassinato, né? Então a gente tem que pensar, refletir muito bem sobre isso, né? Quem é presbiteriano, porque subscreve, né, a confissão de fé, e aqui traz para a gente, né, essa equiparação ao assassinato. O puritano John Trapp, comentando Gênesis 38, afirmou: esse derramamento de sêmen era ainda mais pecaminoso porque poderia servir para a linhagem do Messias. Por isso o Senhor o matou, e também porque ele não foi advertido pelo castigo de seu irmão. Os hebreus dizem que quem derrama o sêmen levianamente é culpado como homicida. Acautelai-vos, que essa consideração seja como um anjo com a espada desembainhada sobre os ombros de Balaão. Então olha que profundo isso, né? E eles trazendo aqui para a gente novamente essa equiparação da contracepção e o homicídio. Então, ele fala aqui, né, que ele considera como um anjo com a espada desembainhada sobre os ombros de Balaão. Então, quem pratica a contracepção é como se tivesse ali um anjo com essa espada. Isso precisa causar temor no nosso coração, né? Trazer juízo, que a gente pensar sobre isso nesse momento, né? De querer, de pensar em contracepção. O governador William Bradford, vou ler o relato aqui para vocês, de como os puritanos tratavam a contracepção, né? Deus, em sua providência, havia descoberto a conduta perversa de Lyford na Irlanda, por meio de alguns amigos, e entre a companhia, os quais tornaram o fato conhecido ao Sr. Wilson, e o encaminharam a duas testemunhas piedosas e severas que testemunhariam o mesmo, sob juramento. O ocorrido foi o seguinte:
Ele, tendo ido para a Irlanda, havia se insinuado no apreço de diversos professores piedosos e zelosos naquelas regiões, os quais, tendo sido sobrecarregados com as cerimônias na Inglaterra, encontraram ali alguma maior liberdade para suas consciências, e entre eles estavam esses dois homens que deram esse testemunho. Entre os demais ouvintes dele havia um jovem piedoso, que pretendia casar-se e havia lançado sua afeição sobre uma donzela que vivia por ali. Mas desejando escolher no Senhor e preferindo o temor de Deus acima de todas as coisas, antes que permitisse que sua afeição avançasse longe demais, resolveu buscar o conselho e o juízo do Sr. Lyford a respeito dessa donzela. E assim lhe expôs o assunto, e ele prometeu fielmente formá-lo, mas primeiro tomaria melhor conhecimento dela e teria uma conferência privada com ela. E assim o fez em várias ocasiões, e por fim recomendou-a grandemente ao jovem como uma esposa muito adequada para ele. Assim, eles se casaram, mas algum tempo após o casamento, a mulher ficou muito perturbada em sua mente e afligida em sua consciência, e não fazia outra coisa senão chorar e lamentar. E por muito tempo seu marido não conseguiu descobrir qual era a causa. Mas por fim, ela revelou o fato que lhe pediu perdão, pois Lyford havia dominado e maculado seu corpo antes do casamento, depois de tê-la recomendado a ele como esposa, e ela havia decidido aceitá-lo quando ele vinha a ela dessa maneira privada. As circunstâncias eu omito, pois ofenderia ouvidos castos. Ouvi-las relatadas, pois embora ele tenha satisfeito a sua luxúria nela, ainda assim se empenhou em impedir a concepção. Essas coisas sendo assim descobertas, o marido da mulher levou consigo alguns amigos piedosos para tratar com Lyford a respeito desse mal. Por fim, ele confessou com grande aparência de tristeza e arrependimento, mas foi forçado a deixar a Irlanda por causa disso, em parte por vergonha e em parte por medo de punição posterior, pois os piedosos se afastaram dele por causa disso. E assim, entrando infelizmente na Inglaterra, foi ali denunciado e enviado para cá. Mas nessa grande assembleia e diante dos moderadores, ao tratar dos assuntos anteriores a respeito das cartas provocado em algum calor de resposta a alguns dos defensores de Lyford, o Sr. Wilson deixou cair essas palavras de que ele, Lyford, havia procedido de modo traiçoeiro, diante do que um de seus amigos o confrontou e chamou testemunhas, afirmando que ele chamara um ministro do Evangelho de patife e que o processaria judicialmente por isso, o que causou grande tumulto. Em consequência do qual, para abreviar este assunto, veio à tona, as testemunhas foram apresentadas, cujas pessoas eram tão graves e cuja evidência era tão clara e o fato tão hediondo, ainda que exposto em termos tão modestos e castos, e com tais circunstâncias que deixou todos seus amigos mudos e os envergonhou, de tal modo que os moderadores, com grande gravidade, declararam que os assuntos anteriores lhes haviam dado motivo suficiente para recusá-lo e lidar com ele como haviam feito, mas que estes o tornavam indigno de jamais exercer o ministério novamente, qualquer que fosse o arrependimento que ele viesse a alegar, com muito mais coisas de efeito semelhante, e assim desejaram que seus amigos permanecessem em silêncio. Assim, terminou esse assunto. E aqui a gente vê nessa história, nesse relato, como os puritanos tratavam de forma tão grave a prática da contracepção e essa prática de imoralidade sexual, né? Que ele teve o relacionamento com essa moça e praticou a contracepção. Então eles enxergavam isso com grande desprezo e até mesmo ele foi desqualificado do ministério e mesmo que se arrependesse, ele não poderia voltar. De tão grave que foi a situação e como que eles tratavam com tanta rigidez, né? Agora eu vou falar para vocês, a gente vai ver sobre o Anthony Comstock. Ele provavelmente foi o último grande nome
a travar uma luta feroz contra a contracepção nos Estados Unidos. Ele foi um grande homem na história. Protestante convicto, ele conseguiu, em 1873, a aprovação das chamadas Lei Comstock, que proibiam o envio pelo correio de materiais considerados obscenos, incluindo pornografia, informações sobre contracepção e instrumentos abortivos. Para Comstock, tudo isso fazia parte do mesmo sistema de corrupção moral. Ele afirmava que a contracepção estava intimamente ligada ao aborto e à pornografia, pois todos promoviam a imoralidade sexual e a destruição da vida. E aí a gente pensa, né, analisa, porque você acha que o ato de contracepção não é nada demais, é algo comum, mas não, a contracepção ela está interligada, né, interligada ao aborto, à pornografia, à destruição da vida, né, à destruição do casamento. Como agente especial do Correio Americano, ele levou milhares de pessoas à prisão e destruiu toneladas de material considerado obsceno. Foi também o único que perseguiu judicialmente Margaret Sanger, pioneira do controle de natalidade. Sua atuação marcou o ponto mais alto da repressão legal à contracepção nos Estados Unidos, um cenário que mudaria radicalmente décadas depois, culminando na decisão da Suprema Corte em 1973, exatamente 100 anos depois, no caso Roe versus Wade, que legalizou o aborto em âmbito federal. Então a gente nota como está ligada à contracepção e o aborto. Ele lutou de forma feroz contra a contracepção, contra a pornografia, a imoralidade sexual. E aí, 100 anos depois, né, o aborto vem ser legalizado. Então, de todos que a gente viu até aqui, Comstock foi o que dedicou a sua vida, a vida inteira dele, lutando contra a contracepção. Ele até mesmo criou leis federais em relação à contracepção, né? E aí, quando é revogada essa lei, quando acontece isso, né? Vem 100 anos depois, Roe versus Wade e a aprovação do aborto. E aqui a gente tem o último guerreiro, né? Que lutou de forma feroz contra a contracepção, foi o Comstock, e agora a gente vai entrar aí no argumento das ilustrações. Então, eu vou falar para vocês algumas ilustrações aqui, para a gente tentar colocar de forma mais palpável sobre esse assunto. Então, uma amiga minha, né, havia colocado Implanon, e ela se arrependeu e retirou esse dispositivo. E logo ela engravidou. E ela engravidou de uma menina e poucos meses após o parto, ela engravidou novamente. Agora pense comigo, se ela tivesse mantido o Implanon, esses 2 filhos jamais teriam existido. E mais, esses filhos serão criados no temor do Senhor, servirão a igreja, influenciarão o mundo e formarão famílias. Se o método contraceptivo tivesse permanecido no corpo dela, o direito dessas crianças de viver teria sido totalmente interrompido. O que devemos chamar esse pecado? Como devemos chamar esse pecado? Assassinato? Imagine que seu vizinho do lado o odeia. Imagina que seu vizinho te odeia. E ele não apenas não gosta de você, ele quer que você morra. Ele não quer apenas que você saia da cidade ou do país, ele quer que você saia do planeta, que a sua vida acabe. O desejo dele é que você não exista. Segundo Cristo, essa pessoa é culpada de assassinato, como a gente viu lá no início dessa aula. Apenas a intenção, né? A intenção. E aí Deus não julga apenas os pecados exteriores, né? O ato em si cometido.
Ele também julga os pecados do nosso coração, assim como a luxúria torna alguém culpado de adultério, como eu citei para vocês também no início da aula. O ódio e a ira tornam alguém culpado de assassinato. Então, não é somente o ato em si cometido, mas sim já a intenção. Agora, suponha que seu vizinho elabore um plano e ele tenta inventar uma máquina do tempo que realmente funcione para poder se livrar de você. Ele não quer matá-lo porque isso faria muita sujeira e ele não quer se desfazer do seu corpo. Ele simplesmente planeja voltar no tempo e fornecer métodos contraceptivos aos seus pais no mês em que você foi concebido, para que você nunca exista. Planejar evitar sua existência não é melhor do que assassiná-lo. De qualquer forma, ele está demonstrando ódio por você, independente do fato de que você é um ser humano real criado à imagem de Deus. Mesmo com seu plano de viagem no tempo, ele continua sendo um assassino no coração. Então, mesmo ele não matando, não cometendo esse ato de assassinar em si, mas ele já desejou isso no coração dele, né? Ele já quer matar, já tem esse desejo de acabar com sua vida. Em vez de usar uma máquina do tempo para voltar ao passado, você a usa para ir ao futuro. Você e seu cônjuge viajam 12 meses à frente no tempo para ver como será a sua vida daqui a um ano. Após a viagem, vocês descobrem que terão um novo bebê, um menininho chamado João. Ele é uma criança preciosa, criada à imagem de Deus. Mas você e seu cônjuge não querem João. Vocês não gostam dele e preferiam que ele nunca existisse. Mas vocês realmente não querem matá-lo. Não querem desfazer do seu corpo. Então, simplesmente usam a máquina do tempo para retornar ao presente. Em seguida, sua esposa toma pílulas anticoncepcionais. Dessa forma, João nunca será concebido. Graças a você, João nunca existirá. Se vocês fizerem isso, não estarão demonstrando ódio por João? Não serão assassinos no coração? Então, se você, você pudesse, ir ao futuro e ver que você teria um filho, vamos pensar, você teria um filho, aí você logo pensa, mais gastos, mais dinheiro que eu preciso, eu não tenho esse dinheiro, ou às vezes é o dinheiro que eu quero para poder viajar, para ter minha vida confortável, e vai vir um filho que vai tirar mais do meu conforto, mais um filho para eu acordar de madrugada, mais um filho para eu corrigir, mais um filho para eu alimentar, mais um filho que vai desprender muito trabalho de mim. E aí você vê isso tudo no futuro e você pensa, eu não quero esse filho. Eu não quero que ele nasça, eu não quero ter esse filho. Você já não quer essa vida, o seu desejo é que essa vida não exista, né? Então você já é um assassino no coração. Então esse desejo de que a vida não exista já é essa intenção que a gente viu. Você já desejou que essa vida não venha existir. E aí eu fiquei pensando, esses dias, pensando sobre esse assunto, lendo, conversando bastante com o Diego, e veio uma ilustração que me ajudou a entender muito sobre isso na minha mente. Eu queria dizer para vocês que eu imaginei um campo, um campo belo, e aí eu pensei, um agricultor, ele vai e joga ali as sementes naquele campo, várias sementes, para poder nascer ali uma plantação, e aquela terra é boa, aquela terra é nutrida, e aquela terra tem tudo para essas sementes nascerem, crescerem, frutificarem. E ele joga as sementes, coloca ali, e essa plantação cresce, Ali começa a crescer, começa a frutificar, e vem uma pessoa que odeia aquela plantação, não quer, e ela sai arrancando tudo. Ela sai cortando tudo, tirando tudo pela raiz, matando tudo. E aquela plantação já nasceu, já brotou, já frutificou, e ele vem matando tudo. E aí eu pensei no lado B, um outro campo,
né? Também belo, bonito, grande. E aí tem uma pessoa, essa pessoa, ela não quer que ali nasça nenhuma plantação. Ela não quer que tenha vida ali. Ela não quer que cresça frutos, ela não quer que cresça nada. Ela quer aquele solo morto. E aí essa pessoa trama o quê? Ela trama algo para ela acabar com aquele solo. E aí ela vem e joga veneno nesse solo. Ela joga diversos produtos químicos, porque na hora que vier o agricultor jogar a semente, lançar a semente, não vai nascer nada, porque o solo vai estar ruim, né? O solo não vai ter capacidade de gerar uma vida. E aí essa pessoa vai e joga isso no solo, joga veneno, joga produtos químicos, ela acaba com aquele solo, né? Por dentro ali da terra, e aquele solo ele fica inviável. E quando vem o agricultor para lançar a semente, para que nasça a plantação, para que gere os frutos, a semente simplesmente não nasce, porque não tem solo viável para ela, para nutrir, para nascer, para crescer. E aí eu entendi, né, pensando sobre isso, que é assim, né, a contracepção e o assassinato. O assassinato no ato em si, você pegar e você já matar, né, uma pessoa existente, uma vida ali existente, você pega e mata, assim como essa pessoa que saiu arrancando todas as árvores que já tinham nascido. E também aquela pessoa que já ela envenenou o solo para que não nascesse nada, para que não existisse vida, para que aquele solo fosse estéril. Ela também está cometendo um assassinato. Ela também está cometendo o ato contra a vida, para que não exista vida. Só que a diferença é que um tirou a vida que já tinha nascido, que já existia, que já produzia. O outro não deixou a vida nem nascer, nem crescer. Ela acabou com o solo, tornando totalmente infértil e nem existisse. Então a diferença é, né, que do ato que um cometeu, já com a vida existente, mas os dois tiveram a mesma intenção no coração. Os dois tiveram o mesmo desejo de acabar com a vida, de acabar com a plantação, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu queria muito trazer isso para vocês, dividir isso com vocês, que eu acho que é uma ilustração bem legal, que traz para a gente, de uma forma melhor, a gente pensar sobre isso, sobre esse assunto. E é isso, né? E agora a gente vai entrar agora no argumento pior que o homicídio. Como assim pior que o homicídio? Então vamos ver, né? O ministro luterano John Gerhard, ele diz: Deus detesta e pune atos vergonhosos. O pecado da efeminação e da fecundação voluntária é contrário à natureza. Isso em si é comparado pelos hebreus ao homicídio. Tomás de Aquino argumenta que é mais grave que o homicídio. Há aqui uma distinção teológica delicada, mas muito importante. No aborto, por mais trágico que seja o pecado, a criança ao menos existiu. Houve um ser humano real que, na soberania de Deus, poderia estar entre os eleitos e participar da vida eterna. Já no controle deliberado da natalidade, toda a possibilidade é removida desde a raiz. A criança não chega sequer a existir. Assim, na lógica tomista, o controle da natalidade não é apenas a negação de um filho concreto, mas a negação sistemática da própria fecundidade, um ataque direto ao desígnio criador de Deus. É por isso que Tomás pôde considerar tal prática não apenas comparável ao homicídio, mas, em certo sentido, ainda mais radical em sua oposição à ordem à vida, porque você não deixa nem vir a existir a vida, né? Bernardino de Sena disse: é melhor para uma esposa permitir-se copular com seu próprio pai de modo natural do que com seu marido contra a natureza. É mal para um homem ter relações com sua própria mãe, mas é muito pior ter relações com sua esposa
contra a natureza. Então, gente, eu só passei aqui por cima para vocês perceberem como que eles tinham isso tão odioso, né? Tão terrível que era a contracepção, a ponto de atos assim, como ter relações com a própria mãe, a contracepção ser pior do que isso. Então, isso soa de forma, assim, terrível para os nossos ouvidos, né? É estranho, é esquisito, né? Pra gente, assim, cara, que absurdo. Mas era assim que eles enxergavam, né, a contracepção. E aí agora a gente parte aí para o final, né, a conclusão. E Deus ama os não nascidos. A Bíblia afirma que os eleitos foram escolhidos antes da fundação do mundo. O próprio Senhor declara por meio do profeta: Antes de eu formar no ventre, eu te conheci, e antes de nasceres, eu te consagrei. Deus, ele ama os não nascidos, né? Deus, ele não está preso num espaço, num tempo. Deus, ele ama aqueles que não nasceram ainda. Então, antes mesmo de eu nascer, Deus já me amava, antes da fundação do mundo. Então, Deus, ele ama esses que ainda não nasceram. E só os cristãos podem ter essa capacidade também de amar aqueles que ainda não nasceram, de amar aqueles que ainda não existem. Então, se você usa contraceptivo, se você faz a contracepção, deixa isso e pense nesse amor e pensa naquele que Deus pode querer te enviar e você poder amá-lo, você poder recebê-lo. A Bíblia não trata a sexualidade como um campo moralmente neutro. Então, por quê, né? Porque a Bíblia, né, não trata, né, como um campo moralmente neutro. Foi o que a gente viu até agora nessa aula toda. Todos os detalhes ali, tudo exposto, desde o início, lá os pais da igreja, toda a história, como vem sendo tratado, desde o início da Bíblia até o final, como vem falado sobre a imoralidade sexual. E a pergunta que fica é inevitável: quem está com a razão? E aí a gente vai agora, no final dessa aula, a gente se pergunta, quem está com a razão? Os pais da igreja, os teólogos medievais, os reformadores e os puritanos, ou a nossa geração? Olhemos para os frutos. Compare os frutos da geração deles com os frutos da nossa geração. Em qual geração vemos maior avanço da perversidade, do paganismo, da confusão moral, da banalização do casamento, do aumento dos divórcios e de prática que as escrituras claramente condenam? Então, a gente precisa fazer essa análise, a gente precisa pensar quem está com a razão, quem está certo. Será que é a nossa geração, que é mais sábia, que é mais inteligente, que é melhor intelectualmente, mais desenvolvida, está com a razão? E olha a geração, né? Essa geração antiga, a geração que eu citei aqui para vocês. Quem que está com a razão? A gente tem que se perguntar, quem está certo? Olha os frutos, a gente precisa, né? A gente sabe da árvore olhando os frutos. Então vamos olhar os frutos. Jesus nos deu um critério simples para analisar esse tipo de coisa. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a gente precisa olhar para os frutos e tirar as nossas conclusões. E se ainda assim a gente não aceitar as conclusões viáveis diante dessa comparação da nossa geração para a geração deles, a gente precisa buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, buscar a palavra de Deus, orar, clamar ao Senhor para que Ele traga a luz, para que Ele traga a verdade, porque a gente está aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus, para glorificar o Teu santo nome, e não para fazer a nossa vontade, não para viver no conforto, não para buscar os nossos prazeres.
Então, que vocês possam, assim como eu, orar ao Senhor para que Deus faça a vontade dele, para que Deus esclareça a sua mente, para que Deus traga verdade ao seu coração. Não apenas me ouvindo aqui, isso vai acontecer. Claro que não vai. Isso aqui exige muita oração, isso aqui exige muita busca de conhecimento, precisa de muito entendimento, precisa de pensar sobre o assunto. E a gente precisa buscar isso, né? Não só sobre contracepção, né? São os diversos assuntos. E a gente precisa conhecer e não querer ficar com aquela verdade que a gente acha que é verdade, mas que agrada ao nosso coração, que agrada a nossa vida, que agrada ao nosso conforto. Mas a gente precisa ficar com a verdadeira mesmo, verdadeira verdade, né? Doa o que doer, mas é defender o evangelho. É aqui que a gente está para defender o evangelho, para isso, né? Então, a aula foi essa, gente. Agradeço você que ouviu até aqui. Eu sei que é cansativo, difícil, uma aula grande, mas eu tenho certeza que valeu a pena. E peço para você que ore sobre isso, reflita, busque o Senhor, que eu tenho certeza que quem traz a transformação e quem vai trazer é somente o Espírito Santo de Deus. Então, muito obrigada, que Deus abençoe vocês.